Professor, hoje na homilia, o padre Paulo Ricardo disse que São Paulo recebeu a imposição das mãos e você no debate disse que ele não recebeu, pois foi Cristo que instituiu o apóstolo. Poderia esclarecer? Com certeza. Quando eu digo que São Paulo não recebeu a imposição das mãos, lá eu estava dizendo sobre a imposição das mãos para ser um sucessor dos apóstolos, o sacramento da ordem. Os apóstolos, né, não é necessário que em algum momento Deus tenha chegado para eles, Jesus tenha chegado para eles e feito a imposição das mãos e falado, ó, agora vocês têm o poder da Eucaristia, o poder de perdoar os pecados e tudo mais. Como a gente vê, ele sopra o Espírito Santo sobre eles, né? E diz, a quem perdoar os pecados serão perdoados. Como a gente vê na última ceia, ele simplesmente faz a missa e diz, faça isso em memória de mim. Então o que é o sacramento? O sacramento é um meio eficaz e visível para eu saber que eu realmente estou unido a Jesus Cristo. Mas os apóstolos tocavam em Jesus. Jesus soprava sobre ele o Espírito Santo. Então, para os apóstolos, Jesus faz essas maravilhas, como lá no... a gente acabou de ler aqui a parte de Moisés, né? Como Moisés tirando o povo do Egito, essas grandes maravilhas. Então, Jesus os transformou em apóstolos diretamente, né? Sem necessidade de ter um sinal eficaz da graça. Ele estava ali, o próprio Jesus Cristo. Então, esse encontro com ele já é o próprio sacramento. Agora, os demais, os sucessores dos apóstolos, precisaram oficialmente receber pela imposição das mãos o ofício de ser ancião, de ser presbítero. Isso eles precisaram receber, como nós vemos na primeira e na segunda carta a Timóteo, em Atos dos Apóstolos 14, etc, etc. Essas unções que São Paulo recebeu, tem dois lugares em que ele recebe uma imposição de mãos, mas não é necessariamente, não é uma imposição de mãos que o transforma em apóstolo. Ele já é apóstolo quando Jesus o chama. Mas o que acontece é que, primeiro, vamos pegar a própria passagem que São Paulo ele se converte. Ele recebe uma imposição das mãos como uma bênção para a descida do Espírito Santo. Ó, vamos dar uma olhada aqui. Atos dos Apóstolos, episódio da conversão de São Paulo. Aconteceu mais ou menos ali, não lembro qual capítulo, acho que é 9. Atos dos Apóstolos 9. Olha o que acontece aqui quando ele entra na casa de Ananias. Isso, no versículo 16. Eu vou mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Deus falando sobre São Paulo. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre ele, sobre Paulo, dizendo, Saul, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas pela estrada, mandou-me aqui para que recobres a vista e fique cheio do Espírito Santo. Então Ananias ele faz essa imposição das mãos que o enche do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas e ele recobrou a vista. Em seguida lavou-se e foi batizado. Depois alimentou-se e recuperou as forças. Então ele recebe aqui o batismo e a imposição das mãos para a recepção do Espírito Santo, como a nossa crisma hoje, né? Mais para frente tem uma outra passagem que São Paulo ele recebe uma imposição de mãos. Não lembro agora, é quando ele está em Antioquia, que é essa, no capítulo 13, que é essa que o padre Paulo Ricardo cita hoje, né? Então, para você ver que é mais de uma vez, então não é imposição para transformar ele em apóstolo, isso aí vem de Jesus, ele explica isso na carta aos Gálatas. Mas essa outra imposição, no primeiro caso era a crisma, e nesse segundo uma imposição para rezar mesmo, para uma missão específica que ele tinha. Tá aqui, ó. Na igreja que estava em Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Menarhem, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Certo dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de que realizem a obra para a qual eu os chamei. Jejuaram então e oraram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os deixaram partir. Então é parecido com aquela situação em que o padre, né, ele vou dar a bênção para vocês, aí ele faz a imposição das mãos, né? O Senhor esteja convosco. Aí nós lá, ele está no meio de nós. Abençoe Deus Todo-Poderoso. Então, assim, existem bênçãos, né, com imposição das mãos que não necessariamente são sacramentos, mas são uma preparação para alguma missão da pessoa, é uma forma de rezar por aquela pessoa. Você impor as mãos sobre ela. É diferente da situação em que nós vemos em 1 Timóteo 4, versículo 14. Nós temos aqui, ó. Não te descuides do carisma que está em ti. É um carisma específico, é o sacramento da ordem, que te foi dado mediante uma profecia acompanhada da imposição das mãos do presbitério. São Paulo explica isso melhor, inclusive, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Quero, por isso, exortar-te a reavivar o dom que Deus te concedeu pela imposição das minhas mãos. Ele tem um dom específico, um carisma, né?
A igreja desenvolveu isso muito bem na doutrina, né? Tanto que ela recebeu isso de tradição oral e foi desenvolvendo de uma forma melhor a doutrina ao longo do tempo, esse carisma. Tem alguns sacramentos que deixam um carisma dentro de nós irrevogável. É o batismo, a crisma e a ordem, o sacramento da ordem, que identificam a pessoa especialmente com Cristo, porque ele tem uma missão específica de Cristo. Então, a gente faz uma distinção aqui, né? Existe a imposição das mãos que o bispo faz para fazer um novo sacerdote, para fazer um novo bispo, que é o que os apóstolos fazem aqui. Essa instituição de presbíteros também tem em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 20 e 23. Os apóstolos designaram anciãos para cada igreja, e com orações e jejuns os confiavam ao Senhor em quem tinham passado a crer. Então o que nós temos é isso, é a instituição de anciãos, sucessores dos apóstolos, e temos os apóstolos, que não precisam ter recebido o sacramento da ordem especificamente para ser um bispo, né? Porque eles não são bispos, eles são os apóstolos, e os bispos são sucessores dos apóstolos. Eu vou pedir que vocês adquiram o kit Onde Está na Bíblia. Ele é um kit perfeito que eu preparei aqui para você conseguir defender a fé católica, entender a fé católica e defendê-la e ensiná-la com base nas escrituras. Mas você vai receber o meu livro Onde Está na Bíblia. Ele é igual ao e-book Onde Está na Bíblia? Não, porque o e-book ele foi pensado para ser uma ferramenta de consulta. Então quem tem o e-book aí já viu que ele é um negócio mais direto ao ponto, né? Então no livro eu mantenho a mesma estrutura, só que eu desenvolvi melhor os textos que acompanham esses versículos, para você conseguir raciocinar melhor. Então assim que você comprar, a gente vai mandar para você o livro físico. Mas nesse meio tempo você não vai ficar sem fazer nada. Você já vai fazer o curso A Bíblia contra os Hereges. O que é esse curso? Sou eu lendo o e-book Onde Está na Bíblia. Para cada pergunta uma aulinha ali de 10, no máximo 20 minutos, em que eu vou ler com você e fazer reflexões. Se tem alguma coisa na patrística que já refuta, como você usa a Bíblia para convencer eles disso, como nós sabemos com a Bíblia que a posição católica é a correta. Você já vai fazendo esse curso no seu ritmo, o acesso é vitalício, você vai poder fazer sempre também. E aí, depois disso, tem um outro curso que ele é mais profundo, que é o Por que Não Sou Herege. Esse curso, o que ele é? São 6 aulas maiores, de até 1 hora, em que eu pego na escritura características do povo de Deus, que só estão na Igreja Católica, que vão te permitir se aprofundar mais nas raízes bíblicas da nossa igreja, e você vai passar a questionar os protestantes também. Bem, mas esse link aqui, ele vai estar na descrição também, ariellazari.com.br/kit Onde Está na Bíblia. Você vai adquirir esses 2 cursos e o livro físico vai estar muito mais preparado para defender sua fé com base na escritura.